Está escrito assim, Mateus capítulo de número 25, versículo 8 por diante diz: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Porém as prudentes responderam dizendo: Não, seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Diga misericórdia. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua presença com o propósito, o objetivo de te louvar, te engrandecer, te exaltar e na beleza da tua santidade de te adorar. Chegou um momento ímpar e especial quando a tua igreja, a tua noiva, se prepara e se dispõe, se predispõe a ser alimentada pelos céus com a tua santa e maravilhosa palavra. Assim vem, Pai, e se revele e alimente, fortaleça, edifique e nos dê vida pelo poder da tua palavra e da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. O azeite tinha várias finalidades. O azeite servia como alimento. O azeite servia como medicamento. E o azeite servia também para iluminar. E servia até para embelezar. Servia como cosmético. Na parábola ou na leitura que lemos, que trata da parábola das 10 virgens, o azeite dessa parábola, a finalidade dele é iluminar o ambiente, que está escuro, está breu, é noite, e elas precisam de luz, e essa luz vai ser gerado pelo azeite que elas têm. A finalidade delas serem luz é porque elas eram 10 donzelas que estavam com um propósito, uma tarefa, uma missão, que era esperar o noivo. Era tradição no Oriente naquela época a noiva ter donzelas, queriam ficar à espreita para a chegada do noivo. Nesse caso eram 10 que estavam com essa tarefa de vigiar a chegada do noivo para avisar a esposa. Só que o noivo demorou a chegar, e por ele demorar, as virgens adormeceram e dormiram. E parece-me que quando nós estamos na expectativa, não só da chegada do noivo, mas de outros projetos e outras finalidades, quando ele demora, nós começamos a esmorecer. Talvez você esteja querendo parar de orar, porque orou e a bênção ainda não chegou. Está demorando, você está querendo esmorecer. Talvez você está querendo deixar até de vir para o culto, porque viera várias vezes e a sua bênção, o seu milagre ainda não chegou. Você está querendo esmorecer, você está querendo desanimar, você está querendo recuar e voltar atrás. Mas nessa noite eu declaro que há poder no sangue de Jesus. Você vai permanecer vivo, vai permanecer de pé, queira Satanás ou não, goste Satanás ou não, se levante Satanás ou não, a igreja vai permanecer firme e vai permanecer de pé. Pois bem, à meia-noite alguém bradou, alguém gritou: o noivo está vindo, o noivo está chegando, saí-lhe ao encontro. Quando
Quando elas se despertaram através do clamor, do grito que alguém assim bradou, elas tentaram acender as suas lamparinas. 5 delas, chamadas de prudentes, sábias, foram lá e na tala acenderam as suas lamparinas. As 5 insensatas, loucas, imprudentes, pegaram o fósforo, pegaram o isqueiro, pegaram a tocha, botaram no pavio, e a candeia não pegava, a candeia não acendia, não tinha fogo, não tinha luz, não tinha chama, o negócio era apagado, o negócio era frio, o negócio era sem brilho, o negócio era desanimado. Aí quando elas destamparam a lamparina, que olharam para dentro, perceberam que não tinha azeite. Pois é, onde não tem azeite não tem vida, onde não tem azeite não tem fogo, onde não tem azeite não tem brilho, onde tem azeite a lâmpada não acende. Mas eu tenho para mim na noite desse dia, que estou diante de uma plateia chamada igreja, que tem azeite na lamparina, e a tocha vai pegar, o fogo vai acender, em nome de Jesus de Nazaré. Pois bem, senhoras e senhores, quando elas tentavam acender as suas lamparinas e não acenderam, elas se viraram para as outras virgens e disseram: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga, não se acende. Veja, preste atenção comigo. As 10 eram virgens, as 10 estavam vestidas de vestes nupciais, as 10 estavam esperando o noivo, as 10 estavam no mesmo lugar, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, as 10 estavam obedecendo uma ordem, as 10 estavam fiel ao propósito, as 10 estavam esperando o noivo. A diferença é que 5 tinha azeite de reserva e 5 não tinha azeite de reserva. Ei, o segredo é ter azeite. Elas eram virgens, mas não tinham azeite. Estavam com vestes nupciais, mas não tinha azeite. Estavam na casa, mas não tinha azeite. Estavam no propósito, mas não tinha azeite. Estavam esperando o noivo, mas não tinha azeite. O segredo é ter azeite. Aleluia. Porque tem gente, deixa eu lhe dizer, tem casa na beira da praia, mas não tem azeite. Tem carro importado, mas não tem azeite. O paletó dele veio da Itália, mas não tem azeite. Aleluia. A mobília dele é comprado de encomenda, mas não tem azeite. Deixa eu dizer para você na noite desse dia, você pode ter tudo isso, aleluia, porque as 5 prudentes tinham vestes, eram belas, eram formosas, e não há pecado nisso. O segredo é que além de bela, formosa, elas tinham azeite. Ei, Deus vai te dar uma casa na beira da praia, estou profetizando, mas você não pode deixar faltar azeite. Deus vai te dar um carro 0 quilômetro, mas não pode faltar azeite. Deus vai te abençoar com dinheiro, mas não pode faltar azeite. Aleluia. Glória. O segredo é ter azeite. Veja o Salmo 133. Está escrito: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, azeite precioso, que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a gola, sobre a vestimenta e sobre a orla do vestido de Arão. Aleluia. Aonde tem azeite, tem união. E aonde tem união, Jesus se faz presente. E aonde Jesus se faz presente, tem milagre. Aonde Jesus se faz presente, tem vitória. Aonde Jesus se faz presente, tem batismo. Aonde Jesus se faz presente, tem renovo. Aonde Jesus Cristo se faz presente, Satanás cai por terra.
Aonde Jesus se faz presente, a casa se enche. Aonde Jesus se faz presente, aleluia. Se você acredita, Ele opera o milagre. Louvado seja Deus. Mas veja, azeite sobre a cabeça. Alguém diz que o cabeça é Jesus. Azeite sobre a barba, os apóstolos. Azeite sobre a gola, a igreja primitiva. A igreja sobre as vestes. Aleluia. Azeite sobre as vestes, a igreja presente. E o azeite que desce na orla é a igreja do arrebatamento, a igreja dos últimos dias, que vai subir pingando azeite, vai subir derramando azeite, vai subir transportando azeite. Ei, você não entendeu? Quando a Bíblia diz que o azeite vai na cabeça, passa para a barba, para a gola, para o vestido e para a orla, chega nos pés. E quando chega nos pés, aonde ele passa fica o rastro de azeite, aonde ele passa fica o rastro de bênção, aonde ele passa fica o rastro de vitória. Eu estou pregando para um povo que por onde ele passar, Deus vai operar milagre. Ei, Abraão, eu tenho uma bênção para tu, Abraão, e é Deus, qual é o tamanho da minha bênção? Aonde você colocar a planta no seu pé, eu te darei e te abençoarei. Será se tem alguém que tem azeite no pé e vai pisar, e aonde pisar Deus vai decretar milagre e vitória? Então se prepara, porque o Deus que cumpre promessa está no recinto, está escrito. Ele não é homem para que minta, nem filho bom para que se arrependa. Demônio não para nem falar, não realizaria. Então se prepara, porque ele já decretou, já assinou e já carimbou. E se tu é crente, acredita, abre a boca e adora, porque a vitória está chegando. Eita! Eu estou pregando para você que o segredo é ter azeite. Como este mês é o mês das mães e das noivas, eu estou pregando sobre noiva, mas também eu prego sobre mãe. A Bíblia diz, se eu não me engano, no capítulo 4 de 2 Reis, uma mulher ficou viúva, e o marido dela que morrera, deixou ela com a dívida extremamente alta. Pesada a dívida que o marido deixou. Normalmente, as dívidas são dores de cabeça, preocupação. E a mulher naquela época, ela tinha uma dificuldade. O marido morreu, ficaram dos filhos, e os credores foram lá cobrar a dívida. E como ela não tinha o dinheiro para pagar, os credores disseram assim: nós iremos levar os seus 2 filhos no lugar da dívida. Não faça isso. Penso que ela implorou, suplicou. Eles disseram: olha, nós vamos lhe dar um prazo para você conseguir esse dinheiro. Eu não sei o que a senhora vai fazer, porque a dívida que o seu marido deixou era uma dívida pesada. Segundo os estudos, o nome do esposo dela era Obadias. Obadias, que não é o profeta, é outro. Ele era servo de Acabe. Acabe foi o pior rei de Israel, mais pecador, mais miserável. E ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus e deixou só os profetas de Baal. Esse Obadias, como ele era temente a Deus, a Bíblia diz que ele sustentou 100 profetas de Deus. 100. Fez 2 covas, 2 cavernas, colocou 51 e 50 e outra, e o escondeu, e não deixou Jezabel matá-los, e sustentou 100 profetas. E profeta como, irmão? Profeta como? Eu conheço os profetas no nosso meio, meu irmão, que quando tem culto de ação de graças, os irmãos ficam com medo daquele profeta vir, porque senão não vai sobrar nada. Porque profeta como? Aleluia. Aí penso eu que devido ele
sustentar 100 profetas. 100, meu irmão, não é 2 nem 3 não, são 100. Você que é casado, tem 2, 3 filhos, se vive aperreado para sustentar, imagina 100. Então ele acabou deixando uma dívida pesada e sobrou para a mulher. Quando os credores chegaram lá, que cobraram e deram a ela um prazo para ela arrumar o dinheiro, ela foi à procura do homem de Deus, um profeta chamado Eliseu. Ela chegou lá e disse: homem de Deus, tu sabe que o teu servo, meu marido, era temente a Deus, morreu, deixou uma dívida, e agora os credores, o agiota, está lá em casa, querem levar os meus meninos, porque eu não tenho dinheiro para pagar, e o que é que eu faço agora? Aí ele perguntou: o que é que tu tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Não tem nada? Não, nada, não tenho nada, absolutamente nada. Ela disse: eu não tenho nada. Peraí, eu me lembrei que ainda tem uma botija de azeite. A gente fica pensando que essa botija era um pote de 10 litros, ou de 5, ou de 15, ou de 20, não era. Na verdade, o esposo dela, ele tinha feito a escola dos profetas, e no final do curso, o diploma era uma botijazinha desse tamanho, com azeite. O azeite era pouco, mas era santo. O azeite era pouco, mas era sagrado. O azeite era pouco, mas era debaixo de oração. Porque não é qualquer azeite não, meu irmão. Lembra das loucas? A Bíblia diz que elas saíram e foram comprar o azeite e voltaram. Quando voltaram, a porta estava fechada. E elas bateram e disseram: abre-nos a porta. O noivo disse: eu não conheço vocês, mas a gente tem azeite. Mas de onde foi esse azeite? Onde foi que vocês arrumaram esse azeite? Onde foi que vocês compraram esse azeite? Ei, não é qualquer azeite não, meu irmão. O azeite tem que ser santo, sagrado. Aleluia. Porque tem gente por aí vendendo azeite. E deixa eu contar uma coisa para você. Quando Pedro, a convite de Felipe, chegou lá em Samaria, porque Felipe tinha ganhado todo mundo de Samaria para Cristo, muitos milagres aconteceram, mas não tinha ninguém ainda que tinha sido batizado com o Espírito Santo. Chegou lá Pedro, orou, foram batizados com o Espírito Santo. Aí lá tinha um mágico, ele chegou perto de Pedro e disse: quanto é que você quer para que eu também tenha esse dom? Aí Pedro olhou para ele: tu está pensando o que, rapaz? Tu vai morrer, porque o dom de Deus não se compra, dom de Deus não é vendido, dom de Deus não é comprado, dom de Deus não é negociado. Deus dá a quem Ele quer dar, Deus dá a quem Ele escolhe, Deus dá a quem Ele levanta, Deus dá a quem Ele decide dar. Aleluia. Se Ele decidiu dar a você, meu irmão, aleluia, eu não posso ficar fazendo biquinho, pois foi Deus que te escolheu e te levantou. Também, se Deus está fulano ou Bertrano, fique no seu lugar, aguarde a sua vez, que Ele também vai lhe dar. Glória. Mas azeite não se compra. Glória a Jesus. Aí foram comprar e quiseram entrar na casa com azeite que arrumaram lá não sei aonde. Não entra não, meu filho. Aleluia. Se o azeite não for de dentro, não venha com azeite lá de fora, com arrumadinho. Não, aleluia. Você já viu que tem igrejas por aí, aleluia, que fica colocando um jogo de luz na igreja, aí de repente começa a subir uma fumaça azul, de repente começa a ficar tudo escuro, e o povo começa lá no batidão. Isso é azeite estranho, azeite que foi comprado lá fora. O azeite puro é palavra, é unção, é presença, é graça, é azeite do céu. Aleluia.
disse: eu não tenho nada em casa. Na verdade, o que eu tenho em casa é uma botija de azeite. Ele disse: vai, entra em casa, fecha a porta, pega a vasilha emprestada, entra com teus filhos, fecha a porta e enche os vasos que estão vazios com azeite. Preste atenção no que eu vou falar agora, não quero tomar tempo. Já temos os brindes das mães. As 5 virgens nécias tinham roupas nupciais, eram donzelas, estavam no propósito, tinham tudo, mas não tinham azeite, perderam a bênção. A viúva não tinha nada, mas tinha azeite. Quer que tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Volto ao cumprimento da primeira parte. O que vale é ter azeite. O que vale é ter azeite. Aleluia. No Salmo 81, verso 10 está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Abra bem a sua boca e eu te encherei. Aleluia. Pastor, aleluia. Ele vai encher com o quê? Você está pegando a mensagem? Não, rapaz. Ele vai encher com azeite. Aleluia. Pastor, e o que esse azeite faz? Eu vou lhe dizer agora. Esse azeite alegra, esse azeite anima, esse azeite fortalece, esse azeite traz vida. Veja, as nécias faltou azeite, perderam o propósito, perderam o objetivo. Tem muita gente, irmãos, aleluia, sendo derrotado, perdendo o propósito, o objetivo, porque está faltando azeite. Mas nessa noite vai jorrar azeite quente do céu e vai encher o teu vaso, e tu novamente vai sentir, vai baixar, vai pular, vai receber e vai se alegrar na presença de Deus. Vai trazer vasilhas, e trouxeram vasilha, e ela pegou a botija e foi enchendo o vaso, e tome azeite no vaso, e toma azeite no vaso. Aleluia. Encheu, tira daqui e traz outra. Aí trouxeram outra vasilha, tome azeite no vaso. Encheu, leva para lá, traz outra. Enquanto tinha vasilha vazia, o azeite estava jorrando. O azeite só parou de jorrar quando todos foram cheios. Aí a Bíblia diz, Atos capítulo 2: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento fervente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios, e foram todos cheios, e foram todos cheios, e foram todos cheios. Não ficou ninguém sem receber. Só vai ficar sem receber aquele que não abrir a boca, aquele que for vaso, mas estiver emborcado. Mas se você, aleluia, for vaso, tiver desemborcado, estampado com a boca aberta, pode esperar, porque o azeite vai descer neste lugar. Ei, eu sou pastor pentecostal, eu sou pastor assembleiano, eu creio no azeite quente, eu creio no fogo, eu creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio na presença da glória, eu creio em Deus. Quando ele chega no recinto, o caído se levanta, o fraco fica forte, o desanimado se anima, o triste fica alegre, aleluia. E quem estava frio começa a adorar e a glorificar a Jesus de Nazaré. Labás, rei, Mamaia, Sodere, Mamaia, Sei. Quanto tempo faz que você não tem falado a língua dos céus, a língua dos anjos? Quanto tempo faz que você não tem seguido a presença? Tem vindo para o culto, entrar no culto, sair do culto, entrar na igreja, sair da igreja, vem para a igreja, sai da igreja e nada recebe, nada acontece. Será seu problema está em Deus ou está em você que não está dando lugar? Se nesta noite você der lugar, se prepara. Irmãos, eu sinto Deus no recinto, eu sinto Deus presente na casa, eu sinto Deus agindo, eu sinto Deus purinho. Repito, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Abra bem a sua boca e eu te encherei, abra bem a sua boca e
e eu te gerei. Abra bem a sua boca e eu te gerei. Abra bem a sua boca e eu te gerei. Ei, você não abre a boca para fofocar. Você não abre a boca para falar de fulano de Beltrano. Você não abre a boca para chamar palavrão, chamar palavra má, falar piada imoral. Você não abre a boca para receber. Labadaiaço, Ribirihai. Eu fui para a igreja, entrei seco e saí vazio, entrei triste e saí melancólico, porque não adorou, porque não abriu a boca, porque não deu lugar, aleluia, porque o meu Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será para sempre. Ele ainda batiza com o Espírito Santo, ele ainda expulsa demônio, ele ainda cura, ele ainda faz milagre, ele ainda levanta o caído, ele ainda leva o triste, ele ainda fortalece o fraco, ele ainda é Deus. Deus de Riminahai, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. Tem azeite, pode faltar vaso, mas tem azeite, tem azeite, pode faltar quem quer receber, mas tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, pode faltar quem acredita, mas tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. Talvez você não queira receber, tenha vergonha de falar em mistério, pular e por glorificar e falar não, mas tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem presença, tem graça, tem azeite, tem unção, tem glória. Se eu fosse você, eu abria a boca e começava a exaltar aquele que tem azeite, que manda azeite, que enche de azeite, que fabrica azeite, que dá azeite, que opera com azeite. Lamas Irimenes Neremas Ir Rapas Irimanas Rabas. Ei, não adianta ser donzela, não adianta estar de vestes oficiais, não adianta estar no lugar certo, estar no propósito, estar, aleluia, na obediência e não ter azeite. Pastor, o que representa o azeite? É óbvio, é claro, que o azeite é só uma conotação, é só, aleluia, uma representação, um simbolismo. Na verdade, o que você precisa é se encher da presença do Espírito Santo de Deus. O apóstolo disse: não vos embriaguei com vinho em quem há contendas. Quando você vê alguém contendendo, alguém brigando, alguém arengando, alguém xingando, alguém se enraivecendo, alguém querendo puxar no cabelo, alguém querendo dar tapa, dar murro, alguém querendo tomar providência, é porque está cheio de vinho, aleluia, porque o vinho gera contenda. Mas não vos embriaguei com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Será se eu estou diante de uma noiva, de uma plateia, de uma igreja que está disposta a receber a pressão? Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer.